Muito bom dia para você, ótima manhã de sábado, começando aí mais uma conversa boa e hoje o assunto está muito bacana, viu gente? Emagrecimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 2 bilhões de adultos estão acima do peso em todo o mundo. E dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 6 milhões de pessoas estão obesas aqui no Brasil, o que representa 26,8% da população. Agora, para combater essa obesidade, a gente está vendo acontecer aí uma verdadeira epidemia no uso de alguns tipos de medicamentos, né? Principalmente das famosas canetas emagrecedoras, né? São diversos nomes aí no mercado, mas será que o uso excessivo desse medicamento sem orientação pode gerar alguma consequência? É sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje com a nutricionista clínica especialista em emagrecimento, a Bianca Alves. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Poliana. E a gente recebe aqui também o doutor especialista em emagrecimento, médico nutrólogo, doutor Fabrício Barbosa. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Poliana, pelo convite. Eu que agradeço. Imagina, a gente que agradece. Agradecemos muito você, Bianca, Basso Alves e também o doutor. E começar falando, então, a respeito das canetas emagrecedoras, né? Tá uma febre no mercado, a gente vê muitas pessoas usando sem orientação médica. Mas, primeira pergunta, a gente quer saber, sabe o quê? Como essa caneta age no organismo? Afinal de contas, o que ela faz? Por que reduz a fome e o apetite? Realmente a medicação hoje de emagrecimento ela é muito utilizada para justamente ajudar na condição de obesidade. Ela tem uma ação muito importante no intestino e é lá que ela é produzida. Nós temos 2 hormônios, o GLP-1 e o GIP, que vai trazer para nós mais saciedade, ou seja, vai diminuir a nossa fome. Ela age também no cérebro via hipotálamo, então controla também a fome. Temos também uma diminuição na recompensa. A gente vê muitas pessoas controlando a vontade de doce, bebida alcoólica, então ela tem essa ação poderosa. E realmente essa medicação ela tem ótimas contribuições nesse sentido, mas logicamente que usar com acompanhamento médico e nutricionista, porque senão a gente pode levar graves condições como sarcopenia, osteoporose, e nós vamos discutir nessa manhã, Poliana. Então, são vários mecanismos de ação, né? Então, ela age primeiramente ali em alguns hormônios que nós produzimos no intestino. Isso, o nosso intestino tem 2 hormônios, GLP-1 e o GIP. E essa medicação atual, ela tem um poder ainda maior no emagrecimento por conta de ter o GIP, que é o que vai fazer a quebra da gordura. E essa gordura, ela vai ser utilizada para energia. Então, é uma caneta fantástica. Quem vê assim fala, nossa, chegou realmente o meu milagre. Eu preciso emagrecer, eu preciso usar essa medicação, só que começa a banalizar a medicação, porque precisa ter acompanhamento para ver exames, porque se não tiver uma alteração de fígado, de função renal, de questão de hormônios, isso pode alterar muito esse organismo e, consequentemente, comprometer a um risco de saúde, risco de vida, Poliana. Então ela vem assim, agindo também nessa saciedade. Você aplica, você não quer comer tanto, você reduz ali as suas porções no jantar, no almoço. Sim, e é onde a gente está tendo muito problema com a perda de massa muscular, consequentemente muita flacidez, toda a disfunção metabólica, porque perdendo músculo de uma forma tão rápida, o nosso corpo sente essa perda, né, doutor? Perfeito, porque as pessoas elas começam a utilizar então sozinhas, elas não sabem qual dose ser utilizadas e aí não consegue comer. E aí deixando de comer, o que acontece? Perde músculo. Perde tudo, né? Porque assim, quando a gente emagrece muito rápido, não é só a gordura que vai embora, né? Parte significativa ali de massa muscular pode sumir, essa massa some, e aí gera o que o doutor está falando ali, que é a sarcopenia, né? Essa perda da massa muscular. Porque nós somos armazenadores de gordura. Tudo que a gente come, nós armazena. O cérebro entende que isso é importante para nós. Ou seja, tudo que eu vou comer, ele vai ser armazenado e principalmente no fígado. E aí que vem a gordura no fígado. A pessoa que é sedentária, que come demais, ela vai chegar lá, vai fazer um ultrassom, vai ter a gordura no fígado. Então, imagina só, você tomando um medicamento sozinho, o seu corpo recebe aquela substância, ele fica meio assim, tentando entender o que está acontecendo comigo. Alguma coisa está estranho. Então, ele entra no estado de economia, de alerta. Ele não entende o que está acontecendo. E aí ele vai tentar priorizar órgãos nobres, cérebro, o coração, o rim,
E o cabelo, para ele, não é importante. E a gente vê o que acontecendo. Por isso que tem tanta queda de cabelo. Queda de Agora, a gente cabelo. está falando sobre o uso das canetas, mas na realidade isso funciona em qualquer tipo de dieta. Qualquer processo de emagrecimento, se eu não estiver me alimentando bem, vou perder massa muscular, por falta de vitaminas, vou ter queda de cabelo, a pele também é prejudicada, né? Agora, falando sobre a caneta, as pessoas estão usando muito em relação às doses, por exemplo, usando sem indicação médica, sem a dose adequada, tudo isso traz vários riscos, né? Não, e além de riscos, frustrações, porque muitos pacientes chegam para nós relatando o uso e não teve o resultado esperado. Então colocam a expectativa nas canetas, mas não conseguem ter o resultado porque não teve todo o acompanhamento, não teve o auxílio. Então é onde nós, profissionais da saúde, pautamos o quanto isso é importante e não é milagroso. Então, ouvindo falar, parece, nossa, todo mundo tem que tomar, mas não é generalizado. Ela veio para combater doença, obesidade é uma doença, e muitas não estão em caso de obesidade. E, por exemplo, a gente falando sobre obesidade, a gente deu alguns números no início do programa, né? Mais de 26% da população brasileira aí está obesa. A caneta é indicada especialmente para essas pessoas, porque eu tenho visto, é claro que cada um sabe como se vê bem no espelho, né? Mas pessoas não obesas utilizando, como que é isso? Perfeito, então indicações IMC maior que 30, então se a gente fizer o cálculo peso por altura quadrada, a gente vai chegar no número. Pessoas sobrepeso que têm comorbidade, doenças, seja pressão alta, diabetes, problema no colesterol, pessoas que têm resistência insulínica, pessoas que têm gordura no fígado, como eu mencionei anteriormente, também são indicadas e tem contraindicações, são gestantes, quem teve carcinoma medular da tireoide, quem tem história prévia de pancreatite, então mais um motivo de fazer exames laboratoriais, amamentação também. E a gente vê o quê? Pessoas querendo perder 3 a 5 quilos por questões estéticas, fazendo uso dessas medicações. Quando, na verdade, precisa fazer a mudança mental, né? A consciência. Até porque nos protocolos que nós trabalhamos na clínica, é fundamental em todo o processo trabalhar com a consciência. Porque senão, na hora que você acaba com a medicação, os hábitos errados continuaram ali. Ela tem uma ação ali que vai durar mais ou menos 6 a 7 dias. E é natural, o paciente chega assim, doutor, tá na hora de usar outra dose aqui, tô ficando com fome. Eu falei, esse último dia, aguenta aí. Aguenta porque é mais um dia pra gente fazer a outra aplicação dessa medicação, porque ela tem lá um intervalo a ser seguido. E precisa fazer acompanhamento com exames, ou seja, o paciente chega com exames, a cada 2, 3 meses ele faz novos exames, porque o corpo muda. O corpo, ele quebra. Esse processo de emagrecimento é um processo estressante. Nós não somos feitos para emagrecer, quem dera, todo mundo seria magro e perfeito, né? Nós somos realmente armazenadores de gordura. Então essa medicação ela vem com um estresse, mas no estresse saudável, que a gente está falando sobre emagrecimento. Só que o nosso trabalho no consultório é preservar o quê? A saúde. Então é eliminar a gordura, mas preservando principalmente o músculo. Que está inclusive, aqui. quando eles trouxeram, eu falei, gente, que legal mostrar isso, porque olha só, esse aqui é 1 quilo de músculo. Agora, olha aqui a gordura, gente. A diferença de 1 quilo de gordura e 1 quilo de músculo. Então, às vezes, a gente ganha 1 quilo de músculo na academia com aquele sacrifício terrível. É só isso aqui que a gente ganha. Agora, olha aqui 1 quilo de gordura que a gente ganha rapidinho. E quando é eliminado é sobre isso também, né? Porque acontece muito isso, né, doutora? Sobre a perda de peso. Você pode falar melhor quando as pessoas perdem. Falam, nossa, perdi só isso? Principalmente nós, mulheres, que somos criteriosas. A hora que a gente vê ali, 30 dias suado, né? Passando vontade e tudo mais. A hora que a gente vê 1 quilo no número, parece tão pouco, parece que não fez diferença. Mas olha isso representando na imagem. Dá quase 2 palmas da mão, né? Dependendo da mão. Então, isso é um volume muito grande. E claro que a nossa gordura, o tecido adiposo, ele não está concentrado. Eu vou perder só a gordura da barriga. Não é local, né? Isso é distribuído. A gente não escolhe, né? Não escolhe. Isso é distribuído. Que pena. E isso é muito interessante nesse processo de emagrecimento, porque o corpo não entende o que ele quer perder. Ele quer perder o que é mais rápido. E o que é mais rápido ele perder? O músculo. Então, por isso é importante comer. Ter as refeições, né? Ter a proteína. Então, o que a gente está querendo dizer para você de casa? Emagrecer é importante com acompanhamento e comendo. Emagrecer comendo e comendo bem, para que esse músculo não desapareça, né? Porque a sarcopenia é muito complicada ao longo dos anos, né? Porque a gente vai falar também do processo de emagrecimento, ok, mas quando a gente envelhece, a gente também perde músculo, né, doutor? Perfeito. A sarcopenia, então, é uma condição caracterizada por quê?
perda de massa muscular, perda de força e desempenho físico. Você começa a observar então a sarcopenia principalmente o que? No idoso, sim, mas principalmente na mulher que tem menopausa, porque existe aqui um declínio hormonal. E um hormônio muito importante na menopausa é o estradiol, que ele é responsável pela saúde óssea. Ou seja, se eu não tenho músculo, eu não tenho osso, eu posso ter uma doença chamada osteoporose, eu posso ter sarcopenia, eu posso ter queda e posso ter fratura. Aí fratura de fêmur, infecção, e a gente sabe para onde vai esse caminhar. Então, por isso que é importante o acompanhamento com o médico para avaliar o organismo como um todo, sono, intestino, suplementação, vitaminas, minerais, e a doutora Bianca Basso com sua competência na questão do planejamento alimentar, para orientar, né, o comportamento, qual alimento, a rotina, porque a nossa rotina é bem desgastante, né, doutora? E como preservar essa massa muscular, né? Porque essa perda, ela é necessária, inevitável, né? Da nossa metabólica. Então, o nosso trabalho é ajustar essa proteína, ajustar esses micronutrientes que seguram ali, poupam. Para que seja um emagrecimento saudável, porque com... E o envelhecimento saudável também. E o envelhecimento saudável, porque o uso dessas canetas, assim, as pessoas perdem 10, 15, até 20 quilos, né? Então, como manter a saúde, né? Mesmo com esse emagrecimento tão grande. Exatamente, eu vejo que as pessoas hoje elas buscam soluções muito rápidas e tem que entender que a saúde não é pressa, saúde é construção. Então você emagrecendo 4, 5 quilos no mês, tá ótimo. Ah, meu vizinho perdeu 10 quilos no mês, 15 quilos no mês, deixa ele. Você sabe que isso não é saudável. Você sabe que esse emagrecimento rápido está sendo a custo do quê? De músculo. Então, ele não está saudável por dentro. É lógico que isso talvez não seja visível, mas se fizer exames, fazer o exame da bioimpedância, por exemplo, que é um exame que consegue avaliar a composição corporal, você vai entender que a distribuição dele está errada. Não, da mesma forma que a gente brinca lá de analogias, eu falo assim, quando alguém ganha dinheiro muito rápido no mês, vocês não assustam? Então é a mesma coisa quando emagrece, não é tão rápido assim, é uma construção para você enriquecer no tempo, criar o seu patamar e seu patrimônio, não é uma construção. Então o emagrecimento para você chegar no corpo dos sonhos também é uma construção. Mas vivemos nessa era imediatista e nós somos profissionais que vemos sempre à frente, debatendo e lutando contra. E eu falo que o corpo é uma empresa e o músculo é a equipe de trabalho. Então a pessoa que está envelhecendo, ela tem menos funcionários. Então ela está mais cansada, está mais fraca. O corpo sente, começa a realmente perder massa muscular. Então se você não fizer lá uma reposição hormonal, quando indicada, com um médico especialista, realmente se não fizer esse acompanhamento, a saúde vai ladeira abaixo. Bom, então é o que a gente aprendeu aqui hoje, emagrecer comendo bem. Agora eu queria aproveitar a Bianca para falar um pouquinho sobre esse cardápio correto de quem está em processo de emagrecimento. Priorizar proteínas, priorizar vegetais, o que não comer, posso comer um docinho? Qual que é? Na verdade, a gente não começa com o que não pode, a gente só pensa no equilíbrio e agora o que deve ser prioridade? Uma distribuição proteica adequada ao longo do dia. Então, para manutenção dessa massa muscular e até para ganho, deixar ali uma proteína adequada de 1,6 a 2 gramas por quilo de peso. Isso distribuído na refeição durante o dia inteiro. Então, ali fazendo 3 a 5 refeições ao dia. Não, eu só almoço uma carne vermelha e pronto, já está suficiente. Não. Tem essa distribuição ao longo do dia, ajustando mais fontes de proteínas animais ali. Então, os ovos, carnes, os laticínios, o whey protein ajuda muito na parte de suplementação. Ajustar as fibras das folhas e das frutas, que são ricas em nutrientes, zinco, vitaminas de A a Z, e a gente falha tanto nisso também. Então, manter essa adequação e a suplementação quando necessária. Em relação a esse processo de emagrecimento, a gente fala sobre o consumo de proteína, mas o consumo de proteína ele tem que ser espalhado durante o dia, ou, por exemplo, eu não consegui tomar um café legal, eu não almocei bem, aí eu vou lá e ingiro toda a proteína do mundo, eu como o meu bifinho, como ovos cozidos e ainda tomo whey protein. Não, isso tem que ser distribuído ao longo do dia, né? Tem que ser distribuído porque nós temos uma capacidade também de absorção. Nós não conseguimos absorver um excesso. Vai ser excretado. Então a gente fala que é um xixi que vale ouro. Eu falo que você não é aquilo que você come, você é aquilo que o seu organismo consegue absorver. Então, às vezes, fazendo muito consumo de proteína numa determinada refeição, você não vai conseguir absorver. Eu vejo muitas pessoas comendo proteína de forma adequada e não conseguindo desenvolver em questão de músculo. E aí a gente precisa analisar em alguns exames porque essa pessoa pode ter um problema no intestino ou no estômago de absorção.
Então, um ponto importante é a mastigação, porque hoje a gente come tudo depressa. Muito rápido. Vendo o celular, conversando com alguém. Então, a mastigação vai fazer você desenvolver enzimas digestivas para você conseguir absorver esse alimento da forma adequada. E, consequentemente, você produz a vitamina B12, porque se eu não mastigo corretamente, eu não consigo ter a produção de um suco gástrico que vai fazer a digestão desse alimento, uma espécie de liquidificador e fazer a absorção. Então, o que eu vejo no consultório? Pessoas comendo proteína com vitamina B12 baixa. Mas por quê? E a vitamina B12 é importantíssimo, né? Isso que é importante, sempre estar com o exame de sangue em dia, né? Exato. Ir ao médico, verificar como que tá a vitamina B12, porque como é importante, né, a vitamina B12. Não, e um ponto, lembrando de emagrecimento agora, você vê que agora a gente está na era proteica, até a água é proteica, né? Tudo tem proteína. Até a água. Porque ficou muito o nome do momento, né? Proteína é sinônimo de saúde, de músculo e tal. Mas tem tudo isso que nós falamos sobre absorção. Tem até shampoo proteico. Exato. Outro dia foi ao mercado, tava lá, shampoo com whey protein. Enriquecido, com não sei o que lá e tal. Mas uma coisa que chama muita atenção é que as pessoas esquecem é que as proteínas, elas não são isentas de calorias. Então, se você também consumir muitos produtos proteicos, você está ingerindo calorias. Você quer estar em déficit calórico? Então, você tem que ter cuidado com essa caloria. Ah, mas eu não comi nada de carboidrato, só consumi proteína. Tá, mas proteína tem caloria. E também é errado não comer o carboidrato. Também né? é errado. Inclusive, a gente vai falar sobre isso já depois dos comerciais, não sai daí não. Voltamos com mais conversa boa, hoje recebendo aqui especialistas em emagrecimento, Dr. Fabrício Barbosa e também a nutricionista Bianca Bastos. A gente está conversando um pouquinho sobre essas dietas milagrosas, né? Sobre como é importante manter massa muscular comendo bem. E antes de ir para o intervalo, a gente falou sobre comer carboidrato. Às vezes a gente está na dieta, quer comer só proteína, isso não pode, né? Não, é o medo do século, né? Os carboidratos são as nossas principais fontes de energia. Então, praticamente tudo tem carboidrato. A diferença é que nós temos que escolher boas fontes dele. São os carboidratos complexos que nós falamos, que são os tubérculos, que vêm da terra, que são ricos em fibras, por exemplo. Fibras precisamos de absorção para a parte intestinal, como foi dito, sobre toda a função metabólica. Então, o ajuste do carboidrato, sabendo combinar num pós-treino que vai te trazer essa energia juntamente com uma proteína para até ser utilizada ali na sua síntese proteica para o seu processo de hipertrofia é muito inteligente. O que nós vemos é pessoas pulando o café da manhã e fazendo aquele prato grande à noite. E esse é um detalhe, porque de manhã a gente produz um hormônio chamado cortisol, que a gente estava até discutindo aqui, que era o hormônio do estresse, mas ele é muito importante, ele é o despertar nosso. Ele vai controlar sua pressão arterial, ele vai regular seu sistema imunológico. Só que às 5 horas ele começa a diminuir, e aí começa a surgir a melatonina, que é o hormônio do sono. Quando eu tenho melatonina produzindo, eu tenho menos produção de insulina, que é o hormônio que abaixa o açúcar no sangue. Ou seja, eu pulo o café da manhã, como demais à noite, e esse processo, quem faz? Cadê a insulina que vai ser produzida? Então essa pessoa tem o quê? Um pico de glicemia. Imagina fazendo isso todos os dias. Resistência à insulina, o pâncreas está tentando produzir insulina, não está conseguindo, vai vir diabetes, vai vir gordura. Vai gerando a resistência à insulina. Vai gerar armazenamento de gordura, vem a famosa pochete, que todo mundo quer tirar, mas o carboidrato está ali em excesso demais, estresse do dia a dia, o sono ruim, e a gente sabe aonde que vira isso aí. É todo um conjunto, é um equilíbrio, né? E aí vem a obesidade. Quer dizer, o café da manhã é importantíssimo. Sim, é onde as pessoas às vezes, na janta não posso comer carbo na janta, né? Que é a fama lá. Mas na verdade não é retirar como um todo, mas é fazer o ajuste, é a distribuição. Tudo precisa ser bem distribuído. O nosso corpo, como nós falamos, é muito inteligente. Então, distribuindo. Tem aquele ditado que é tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um plebeu, Perfeito, né? É isso mesmo. Basicamente. Foi feito um estudo onde 2 pessoas consumiram 1.200 calorias. A pessoa consumiu 700 calorias de manhã, 400 no almoço e 100 calorias à noite. E o outro fez ao contrário. Esse que fez ao contrário, ele engordou muito mais inflamação. E então, quando a gente real. não consegue almoçar pela correria do dia a dia, não deu tempo de tomar café direito, não comeu direito no horário do almoço, aí chega no jantar, a gente tá com uma fome. Que aí você faz o seu pratão, terminou o prato, você já quer comer outra coisa. Porque é muita fome, né? Foi um acúmulo durante o dia, isso é muito ruim. Acaba acumulando aí a gordura, né? Durante esse processo de metabolização. E é onde nós vemos na prática. Você pode ser esse tipo de paciente que fala, nossa, mas eu não como muito o dia inteiro, eu como pouco, às vezes eu faço uma refeição e não emagreço, diferente de uma amiga minha que come o dia inteiro. Por quê? Tá sendo diferente essa distribuição, esse acúmulo e os ajustes calóricos, né? E o corpo precisa de alimento, então ele tá ali realmente no estado de alerta.
que hora que eu vou receber alimento? Que hora que eu vou receber alimento? Então ele precisa armazenar. O que ele vai armazenar? A gordura, porque a gordura é um estoque. O músculo é depletado facilmente, ele quebra facilmente. Então ela tá fazendo o quê? Ela tá se matando no spinning, na academia, tá comendo pouco, ela tá perdendo músculo e ela tá armazenando gordura. Ela vê que o peso dela tá baixando, mas tá perdendo o quê? Músculo, perdão, músculo. E é por isso que é tão importante um acompanhamento e realizar o exame que o doutor falou, que a Bianca falou, que é a bioimpedância, que vai verificar ali toda a sua estrutura corporal, vai verificar a quantidade de água no seu corpo, de músculo, a sua densidade óssea. Isso já vem separadinho e vocês vão trabalhar corretamente no que a pessoa precisa, né? Seremos mais assertivos ali, né? Para saber o que realmente esse paciente está precisando. Até falando na sarcopenia, que é uma condição que a gente levantou, falou anteriormente, tem a bioimpedância, que é muito bom, mas tem a DEXA, que é um padrão ouro, que avalia toda a composição corporal, e tem a circunferência panturrilha, que a gente consegue medir aqui a nossa panturrilha, menor que 31 centímetros, tanto para ambos sexos, masculino e feminino, já é um diagnóstico provável de sarcopenia. Então isso pode ser feito. Menor de 31. Menor de 31 Quer dizer que não significa dizer que é a forma genética da pessoa. A panturrilha dela menor de 31 vamos é preocupante. pensar uma pessoa que tem uma condição de obesidade precisa fazer um cálculo maior, porque pode ter mais gordura. Então essa medição, um lipedema, né? Então é relativo, mas a bioimpedância ela consegue fazer essa avaliação. Inclusive trouxemos casos aqui mencionando. Inclusive vamos mostrar os casos. São casos de pacientes. Casos de pacientes que chegaram para nós com o diagnóstico de sarcopenia, né? Vimos no exame da bioimpedância. E essa pessoa, o que ela começa a apresentar? Cansaço, fraqueza, ela não tem força no dia a dia dela, ela tem uma diminuição na performance, ela consegue observar que mesmo ela comendo, ela não consegue performar. E por quê? E por ser mulher, a parte estética pesa. Porque essa mulher, ela tá trabalhando com essa estética. Então, ela vê que ela não evolui. Ela treina, ela tá fazendo a dieta, ela tá seguindo esse padrão ouro, mas ela não tá vendo esse resultado. Cadê o músculo? Por que eu me sinto flácida? E o falso magro que a gente fala, ele apresenta essa perda, essa sarcopenia, né? Vamos dizer assim, porque ele tem essa flacidez na pele. Então, o doutor vai mostrar pra gente o exemplo de uma bioimpedância de uma paciente que é falsa magra, né? Mas isso só é possível ver em exames determinados. Exatamente, como a gente pode observar aqui, ó, a paciente tem uma massa muscular de 18,3 quilos e um percentual de gordura de 39,8. Ou seja, percentual de gordura para mulher acima de 35% é uma condição de obesidade. E se você avaliar aqui, olhar o IMC, que eu falei lá no começo, que é o peso por altura quadrado, que avalia a condição nutricional, ela está dentro do padrão. Mas veja, a avaliação na gordura, ela é aumentada. Ela tem 22,7 de gordura, está acima do normal, e o percentual de gordura de obesa é a falsa magra. Quer dizer, às vezes visualmente não dá para reparar, mas talvez tenha gordura visceral ali, que já é um prejudicial muito grande para a saúde. Já é um prejudicial muito grande, exatamente. Porque por conta de uma condição que a gente diagnosticou ali, um lipedema também, que ela tem uma condição leve, com alterações hormonais importantes, onde existe uma predominância de um hormônio chamado estrogênio, que em vez de beneficiar essa mulher, vai trazer prejuízo. E aí a gente precisa ali realmente fazer boas condutas para trazer para ela qualidade de vida. E ela está conseguindo já observar grandes evoluções, né, doutora? Sim. Agora, falando sobre o ganho de massa muscular, a gente começa já a perder essa massa, ter mais dificuldade de ganhar essa massa a partir de que idade? A partir de 30, 35 anos, a gente já começa a entrar nesse declínio e vai se agravando conforme também vai entrando no período de pré-menopausa. Exatamente, né? 30 anos, 40 anos, geralmente 1% desse músculo já é degradado, mesmo que você faça... Só no dia a dia, nas atividades comuns, diárias, esse músculo já começa a perder a sua função ali. Já perder a sua função. Exatamente, por isso é tão importante, a gente enfatiza hoje que o melhor remédio para todo mundo chama-se exercício físico. Exercício físico, fazer a musculação para chegar aí nos 60, 70 anos, bem, conseguir levantar de uma cadeira bem, conseguir se sentar bem, conseguir fazer uma caminhada. Então é importante a atividade física ao longo da vida, principalmente aí após os 30, 40 anos, né? E não tem idade para começar. Às vezes a pessoa nunca praticou uma atividade física e acha que está com 40, 50 anos, está tarde demais. Pelo contrário, isso vai ajudá-la a ter um envelhecimento mais saudável. Que é o que a gente falou, né? O investimento. Então a gente está buscando aqui longevidade. Quanto mais músculo, eu até brinco, né? Quanto mais músculo, mais eu posso comer, porque aumenta até o metabolismo.
Então eu consigo ali realmente ter qualidade de vida, é o que você falou, é levantar de uma cadeira, subir uma escada sem dificuldade, é você ter mobilidade, é você poder brincar com seus filhos, seus netos, sem maiores prejuízos, sem quedas, sem riscos nenhum. Então realmente ganhar massa muscular é fundamental. E aí esse idoso vai praticar atividade física, vai se alimentar adequadamente e vai tomar creatina, porque é a dúvida da creatina, né? A creatina faz efeito só se eu treinar, né? Se eu ficar tomando creatina, não vai acontecer nada. Como não que é? necessariamente. Nós temos aí muitas evidências, é um dos melhores suplementos que nós temos, com evidências científicas e embasamentos, que realmente tem uma ótima funcionalidade, não só para a parte da síntese proteica, então a preservação dessa massa, para a hipertrofia, para quem treina, mas também para a parte cognitiva, então já tem muitos estudos falando. Então, pessoas idosas que já estão, às vezes, nesse quadro mais sarcopênicos, eles se beneficiam muito da creatina, mesmo que eles não treinam, porque pelo menos age naquela preservação, de não deixar ser acentuada essa perda. Perfeito, então, porque não é todo dia que a gente vai conseguir fazer exercício, e aí realmente a creatina tomando todos os dias, porque sim, ela precisa ter uma continuidade nesse suplemento, 3 a 5 gramas por dia ali, logicamente avaliando novamente os exames, a função renal. Necessidade, né? Porque assim também, não é porque temos esse suplemento muito estudado, muito bem conceituado no mercado, que é obrigatório o uso, ele não é essencial. Você precisa utilizar de acordo com o seu contexto. Lá na clínica mesmo, por exemplo, eu, doutora Bianca, não faço uso, o doutor Fabrício, ele começou a fazer o uso, mas porque nós temos uma alimentação saudável, treinamento de força ativa e intestino saudável, e ela é produzida também no nosso próprio corpo. Perfeito, e é sobre isso, são os pilares obrigatórios. Então, se você quer ganhar músculo, alimentação adequada, atingindo a meta de proteína que a doutora já mencionou, o treino e a consistência, né? É um hábito. Para ter hábito é difícil, mas é preciso se esforçar, porque se a gente quer ter saúde, a gente precisa ter realmente comprometimento com a nossa. Tem que ter disciplina. Disciplina sempre, né? E lembrando que emagrecer não é só ver o número da balança diminuir, não, viu? É cuidar da saúde como um todo. A gente viu ali o uso de medicamentos pode ser sim um aliado, mas nunca deve substituir hábitos saudáveis, né? É importante se cuidar, ter disciplina. A gente já está partindo aqui para o final do programa, mas eu gostaria que vocês deixassem um recado para quem está tentando emagrecer. Importante esse acompanhamento profissional, importante cuidar da saúde do corpo e da mente também, né? Para que esse emagrecimento seja sustentável. O emagrecimento, ele não é sobre uma restrição, né? Ele é sobre um equilíbrio. Então, lá na clínica, nós trazemos muito isso. Que não é sobre você se restringir, mas você comer o que você gosta, mas também junto com o que você precisa. Perfeito. E a visão integrativa que eu tenho da medicina é essa, o que você mencionou muito bem, Poliana. Corpo, mente e espírito. Porque se eu sei o que eu quero para mim, se eu sei que eu quero ter uma vida longa, uma vida saudável, eu preciso buscar bons profissionais que entendem do assunto sobre emagrecimento ou sobre qualquer outra questão, comendo certo, dormindo bem, tendo um intestino funcionante, buscando fazer exames periódicos, porque eu vejo as pessoas fazendo exames uma vez por ano e isso está errado. Nosso corpo está sempre em constante mudanças. Então, fazer exames a cada 3 a 4 meses, porque existem alterações importantes e a gente precisa suplementar, porque às vezes no alimento a gente não vai conseguir absorver, porque convenhamos, hoje, todo dia a gente está no celular ali e a gente precisa ter a suplementação para suprir aquilo que a gente às vezes não encontra no alimento. É isso, se cuidar sempre. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Obrigada. Muito obrigada, viu? Espero que você aí de casa tenha gostado. Um grande beijo e a gente se vê no sábado que vem, hein? Tchau, tchau. E agora, o nosso agradecimento às nossas parceiras. Um grande beijo a Eliane Nogueira e às profissionais da beleza que cuidam sempre tão bem de mim. Um beijo grande pra vocês. E ó, vamos mostrar a La Femme de hoje? Olha que linda essa sandália, escolhida para esse look maravilhoso. Olha, gente, que linda essa La Femme nova. Já está em todas as lojas em Araçatuba, Birigui, Rio Preto e Votuporanga. Então já corre para garantir a sua perfeita, né? E agora mostrar os acessórios sempre. Mayumi, um grande beijo para Elaine. Olha, gente, o charme desse brinco maravilhoso. Esse brinco aqui parece aquele estilo martelado, mas não é, tá vendo? Ele é mais côncavo, assim. Eu achei maravilhoso esse brinco. Lindíssimo, junto com o meu bracelete e essa gargantilha maravilhosa, eu amei. Um grande beijo, Bia, Lu, Cris, todo mundo da Mayumi. Mayumi sempre parceria de sucesso. E um beijo pra você que ficou comigo nessa manhã de sábado. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no sábado que vem, viu? Deus abençoe a sua semana e até lá. Tchau, tchau.